Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Um motivo de grande alegria, mais uma vez, ocupar esse local sagrado para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, que se renova a cada instante, a cada manhã. Eu quero convidá-lo a, juntamente comigo, a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19. Nós vamos meditar nos próximos minutos, do versículo 1 em diante. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, verso 1 em diante. Assim que você encontrar, diga amém. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E todos, vendo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos pedir agora a inspiração, a iluminação do Espírito, para podermos entender aquilo que Deus tem, a mensagem de Deus para nós nesta tarde. Santíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez a Tua palavra foi aberta. Estamos aqui, Pai, sedentos da Tua palavra. Que a Tua palavra possa vir de encontro às nossas necessidades. Que possamos sair daqui, Senhor, mais cheios do Teu Santo Espírito. E que possamos aprender com a história de Zaqueu. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história é uma história bastante conhecida, só que nós entendemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada instante, e graças a Deus por essa verdade. Irmãos, essa multidão aqui era uma multidão diferenciada. Quando a Bíblia fala em multidão, nós temos dois exemplos bastante conhecidos, que é a multidão da primeira multiplicação de pães e peixes, e ali constava-se quase 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. A segunda vez que a Bíblia relata aproximadamente o número de pessoas que compunham uma multidão, nós encontramos no relato da segunda multiplicação de pães e peixes. Desta feita, era uma multidão com uma quantidade menor de pessoas, cerca de mais ou menos 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu entendo aqui, irmãos, que essa multidão aqui era uma multidão maior do que 5.000 pessoas,
tinham mais pessoas do que 5.000, e também tinham mais pessoas do que no relato da segunda multidão. E eu vou explicar por quê. Esse final de semana era o final de semana que antecedia a Páscoa. A Páscoa, irmãos, era a primeira festa do calendário judaico, abria o ano judaico, uma das principais festas do povo judeu. Começava ali com a Páscoa, e na semana seguinte, na sexta-feira da semana seguinte, seria o dia da Páscoa. Eu quero abrir um parênteses aqui, para dizer que na semana seguinte, ao relato que nós acabamos de ler, o verdadeiro Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, seria crucificado na cruz do Calvário. Fecho então o meu parênteses. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque todos eram convocados para estarem presentes nessa festa tão importante que era a Páscoa. Os homens, irmãos, a não ser por motivo de doença, de enfermidade, poderiam estar ausentes, poderiam se ausentar. Mas todos aqueles que pudessem comparecer a Jerusalém nessa data estariam ali. Interessante, falando sobre essa multidão, algo interessante, quando nós pregamos sobre Nicodemos, nós aprendemos que quando Nicodemos foi ter com Jesus à noite, Jesus estava começando o seu ministério, ou seja, Jesus ainda não era tão popular, Jesus não era tão conhecido, mas no relato de Nicodemos, no relato do encontro de Jesus com Nicodemos, isso acontece no final do ministério de Jesus. Significa que Jesus estava completando o seu ministério, que na semana seguinte ele seria crucificado e morto em Jerusalém. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitos que compunham a multidão, entre eles 2 cegos, um chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava presente ali. No capítulo 18, você percebe que Jesus, ao entrar em Jericó, Jesus cura 2 cegos, um mais conhecido, o outro era anônimo, e esse mais conhecido, filho de Timeu, Bartimeu, ele segue a Jesus e ele entra também em Jericó. Ele faz parte daquela multidão que está indo para Jerusalém. Haviam também, irmãos, no meio daquela multidão, não só cegos curados por Jesus, leprosos que agora não viviam mais em isolamentos, curados por Jesus. Haviam também paralíticos, coxos, andando normalmente, curados por Jesus. Se você, irmãos, for para o final do capítulo 19, você vai perceber que o texto revela a sequência cronológica quando Jesus chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele é aclamado como rei. Hosanas ao Filho de Deus, aquele que vem em nome do Senhor. Então, era uma multidão muito grande, pessoas que estavam ali, que apoiavam Jesus, pelos milagres que Jesus havia realizado na vida deles. Não sei se você percebeu, irmãos, o começo, Jesus não estava indo para Jericó. Jesus estava passando por Jericó. Ele estava indo para Jerusalém. Quando Jesus, então, irmãos, chega em Jericó, eu fico imaginando aqui Zaqueu, Jesus aqui com mais de 3 anos de ministério. Jesus já estava chegando ali na parte decisiva, a semana que antecede a sua morte, mas Zaqueu ainda não conhecia Jesus. Já imaginou, irmãos? Zaqueu não conhecia Jesus. Quero lembrá-lo aqui que nós não estamos aqui no relato de Lucas capítulo 19, nós não estamos aqui, irmãos, na era das redes sociais. Zaqueu sequer tem uma fotografia 3x4 de Jesus.
Então Zaqueu não sabia quem era Jesus. Zaqueu nunca havia visto falar de Jesus. Ele já ouvira falar de Jesus, mas ele não teve o privilégio de contemplar, até aquele momento, o rosto de Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, porque era uma multidão muito grande, o barulho, o povo ali adentrando em Jericó, indo para Jerusalém. E o interessante é que Jesus não estava à frente, não era assim. Jesus à frente da multidão e o povo, então, acompanhando Jesus. Não, não era assim. Jesus estava no meio da multidão. Ele não estava nem à frente e também não estava atrás. Outro fato interessante em relação àquela multidão, irmãos, é que Lázaro estava ali. Lázaro, aquele que Jesus ressuscitara dos mortos. E era um motivo, irmãos, de bastante alegria. Muitos estavam ali para dar homenagens a Jesus por aquele grande feito. Inclusive, quando Jesus chega em Jerusalém, montado em um jumento, quem estava direcionando o jumento, conduzindo aquele jumento era Lázaro. Imagine só que multidão, irmãos. O barulho dos passos dessa multidão. E aí, irmãos, Zaqueu, ele ouve falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele fica sabendo que Jesus vai passar pela sua cidade. E aí, quando você passa a tua página da Bíblia, aqui você percebe aqui que Zaqueu, fala que Zaqueu era pequeno, chefe dos publicanos e não conhecia Jesus. Vamos explicar primeiro, irmãos, aqui o que era um publicano. Irmãos, publicano era uma das classes proscritas da sociedade. Era um grupo de excluídos. Eu gosto de uma tradução da Bíblia que diz que Zaqueu era rico e maioral dos publicanos. Irmãos, o que era um publicano? Publicano era um rendeiro dos impostos romanos. Era um funcionário público de Roma. Alguém que trabalhava para o império, cobrando impostos. Irmãos, nós estamos aqui na época do império. Eu sempre digo uma frase, que império é assim, irmãos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A característica do império, irmãos, é a força. É por isso que eu digo, quando eu prego, que Jesus não veio, irmãos, estabelecer império. Jesus veio fundar reino. A essência do reino é o amor. A essência do império é a força, é a coerção. Interessante, irmãos, que os impostos eram tão altos que muitos pais vendiam seus filhos à escravidão para conseguir pagar os impostos. Outra coisa interessante aqui também, irmãos, no texto que eu vejo aqui, é como alguém alcançava esse cargo. Por que eu digo que Zaqueu era um homem rico? Porque para se tornar, irmãos, publicano, e olha que Zaqueu não era publicano, ele era maioral dos publicanos, ele era chefe dos publicanos, ele era líder, supervisor, ele estava acima, entende? Uma categoria acima. Não era tão simples assim. Primeiro, para alguém concorrer ao cargo, imagine nos dias atuais. Imagine você que está me ouvindo nos dias atuais. Como conseguir o cargo de publicano? Irmãos, hoje nós temos os concursos públicos, né? Você presta uma prova, primeiro se abre datas, né? Você se inscreve, paga ali uma taxa, estuda, concorre, e os melhores classificados, aqueles que forem melhores, tiverem as melhores notas nas provas, são aqueles que são classificados, são aqueles que são escolhidos
né, para exercer o cargo. Mas no tempo, irmãos, do Império Romano não era assim. Não era o QI, não era o consciente de inteligência. Não. Era o forte cabedal. Não era QI, consciente de inteligência. Era o FC, forte cabedal. O que era o forte cabedal? Cabedal, irmãos, era todo o patrimônio que a pessoa possuía, os bens que a pessoa possuía, as suas rendas, a sua riqueza, as suas posses. Então, uma pessoa, para se tornar publicano, ele tinha que ser rico, ele tinha que ter um patrimônio. E ele então se comprometia com esse patrimônio para entrar nos tesouros do império. Era uma garantia que eles davam. Entrava com a soma e os bens fazia parte da garantia necessária para se tornar um publicano. Então, irmãos, Zaqueu já era rico. Agora, por que um rico se tornava publicano? Porque ele queria ficar mais rico ainda, sabe? Queria ficar mais rico ainda. Então, Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, ele estava numa categoria acima, ele era um supervisor dos publicanos, e os impostos eram altíssimos, porque, veja bem, o povo oprimido, humilhado por Roma. Roma era o império da época. Altos impostos. O povo tinha que pagar imposto. Era do imposto que o povo pagava que os publicanos recebiam o seu salário. Eles eram funcionários de Roma. Só que além, irmãos, das altas taxas, ainda havia uma fração que a lei dava direito ao publicano de cobrar dos oprimidos. Então, eles recebiam diretamente do governo romano, porque eles não trabalhavam de graça, recebiam o salário do governo romano, do Império Romano, e mais uma fração que eles cobravam daqueles que eram obrigados a pagar imposto. E às vezes, irmãos, essa taxa chegava a largas proporções. Mas tinha que pagar. Não havia outra alternativa. E Jericó era interessante, irmãos, porque em Jericó era uma cidade rica no comércio, uma cidade forte no que diz respeito ao comércio. E ali tinha a coletoria da alfândega. O que era a coletoria da alfândega? Era o lugar, era a repartição pública, onde eles moravam, onde eles trabalhavam e cobravam os impostos. Repartição pública. Então nós já sabemos que ele era um publicano, um funcionário de Roma, e o pior, ele era um judeu. Zaqueu era considerado um traidor da pátria, era considerado um ladrão, e o pior, alguém que era filho de Abraão, era judeu, que trabalhava para Roma, que ajudava o império a oprimir os seus próprios irmãos. Irmãos, a segunda dificuldade aqui de Zaqueu era essa, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Zaqueu, irmãos, não teria o apoio do povo para ver Jesus. Porque se Zaqueu fosse uma pessoa querida, uma pessoa amada pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas, ele conseguiria uma brecha, entende? Uma brecha na multidão para chegar até Jesus. Mas Zaqueu, ele era odiado pelo seu próprio povo, que o discriminava por ser o chefe dos publicanos. Então a primeira dificuldade de Zaqueu era essa. A influência dele só valia para os governadores romanos. Quem gostava de Zaqueu era só o povo ligado ao império. Zaqueu não tinha prestígio, Zaqueu não tinha caráter, Zaqueu não tinha honra com os seus patrícios. A segunda dificuldade aqui de Zaqueu
era a sua estatura. Irmãos, quando a Bíblia diz que alguém é baixo, é de pouca estatura, é porque essa pessoa realmente é muito, muito pequeno. Tem uma musiquinha que a gente canta, uma musiquinha para as crianças, né? Zaqueu pequeno, quase um anão, que desejava ver Jesus. Alguém disse que o compositor dessa musiquinha foi muito gentil com Zaqueu. Muito gentil com Zaqueu, porque Zaqueu não era quase um anão. Zaqueu era um anão. Agora imagine só, você está numa multidão, um homem quase um anão, ou um anão, diante de uma multidão. Ele não conseguiria ver acima da cabeça do povo, entende, irmãos? Imagine só, ele não conseguia ver além da cabeça das pessoas que compunham a multidão. Então, a multidão era um obstáculo para Zaqueu, porque atrapalhava a sua visão. Irmãos, Jesus não andava sozinho. Dificilmente Jesus andava sozinho, mas muitas vezes era acompanhado de uma multidão. Então, para alguém me ver, é fácil. Não precisa ser tão alto, porque eu ando sozinho. Eu ando com, quem sabe, um grupo de 3 ou 4. Mas diante de uma multidão, para ver Jesus, irmãos, era difícil. Ainda mais com uma pessoa que era pequeno. O outro extremo é Golias. Eu descobri uma coisa. Temos alguns gigantes da Bíblia, né? Golias tinha quase 3 metros de altura. Tem lá um gigante egípcio morto por Benaia. Benaia era um dos 37 valentes de Davi. Ele matou um gigante que tinha 2,5 metros. Mas eu descobri que Og, rei de Bazã, a Bíblia não fala o tamanho dele. Fala o tamanho do egípcio, 2,5 metros, que Benaia matou, um dos 37 valentes de Davi. O próprio Davi matou o gigante Golias, tinha ali quase 3 metros de altura. Agora, esse Og, rei de Bazã, a Bíblia não fala o tamanho dele, mas, segundo Deuteronômio, capítulo 3, verso 12, o seu leito, a sua cama, onde ele dormia, media 4,5 metros. Imagine aí, irmãos, 4,5 metros de altura, né, de comprimento, por quase 2 metros de largura. Eu creio, irmãos, que essa cama, ela é proporcional ao tamanho da pessoa que dorme nela, né? Eu creio que seja proporcional ao tamanho da pessoa que dorme nessa cama. Quase 4,5 metros de largura, por quase 2 metros de comprimento, por quase 2 metros de largura. Então nós temos aqui diante de 3 problemas. Primeiro, Zaqueu não conhecia Jesus, não tinha uma foto de Jesus, nem uma foto 3x4. Não tinha o Zap, não tinha o Instagram, não tinha nada disso. Segundo, Zaqueu era chefe dos publicanos, alguém odiado, detestável, repelido pelo seu próprio povo. Então eles não iam facilitar a vida de Zaqueu. Né? E terceiro, irmãos, a sua altura. Nós falamos tanto aqui da multidão, né, irmãos? Tanto da multidão. Essa multidão composta por pessoas que foram curadas por Jesus, que lá na frente, no domingo, estavam indo para Jerusalém. No domingo iam aclamar Jesus, hosanas ao filho de Davi, estavam prontos para coroar Jesus como rei, como libertador de Roma. Você pensou, Jesus como rei? Mas eles não entenderam que o reino de Jesus era o reino da graça. Antes do reino da glória, da libertação do pecado, Jesus veio estabelecer, fundar o seu reino da graça. Essa mesma multidão, irmãos, não estava ali para facilitar a vida de Zaqueu. Irmão, se a multidão quer te impedir, quer dificultar que você tenha um encontro com Jesus, não desanime. Se a multidão quer te desanimar, criar dificuldades, criar obstáculos para que você tenha um encontro com Jesus, não desanime. Zaqueu estava determinado. Zaqueu havia colocado esse desejo em seu coração. Hoje eu vejo
hoje eu vejo quem é Jesus de Nazaré. Zaqueu não perdeu tempo com a multidão. Interessante, irmãos, que Zaqueu, ele era pequeno só no tamanho, fisicamente, mas era um gigante espiritual. Eu não falei o sermão, né? O tema do sermão. Vou falar o tema do sermão. Vai juntando as peças. O tema do sermão desta tarde, a filiação de Zaqueu. Como é o tema? A filiação de Zaqueu. Grave esse tema. Então, nós vimos aqui, irmãos, que Zaqueu não perdeu tempo com a multidão. Zaqueu era quase um anão, ou um anão no sentido de estatura, mas no sentido espiritual era um gigante. Zaqueu conhecia a rota. Interessante que Zaqueu sabia por onde Jesus ia passar. Ele não perdeu tempo com aquela multidão que queria atrapalhá-lo, que queria obstruir, que não queria permitir que ele chegasse até Jesus. E olha, irmãos, que Zaqueu, diferente de Nicodemos, ele apenas queria ver quem era Jesus, irmãos. Zaqueu não queria conversar com Jesus. Zaqueu não queria tocar em Jesus. Zaqueu não queria uma entrevista com Jesus. Não, não. Ele queria apenas ver quem era Jesus. Mas Jesus, irmãos, não queria apenas ver quem era Zaqueu. Jesus queria salvá-lo. Irmão Zaqueu, então, conhecedor da rota, quem sabe um dia eu pregue sobre a importância de se conhecer a rota. Quem sabe um dia eu prego sobre isso. Algumas experiências sobre a necessidade de se conhecer a rota. Então Zaqueu sobe num sicômoro, numa figueira brava ali, que estava ali. Era muito comum, irmãos, haver figueiras ali, porque fazia sombra, né? Ali à beira do caminho. E Zaqueu então sobe naquela figueira, porque ele está desejoso de ver Jesus. Ele quer ver Jesus. Ele coloca em seu coração, ele determina em seu coração: hoje eu vejo Jesus. Irmão, você fica imaginando ali a ansiedade de Zaqueu, porque diz assim que ele sabia que Jesus haveria de passar por ali. Irmãos, eu acho que maior do que a dificuldade de Zaqueu em subir naquela figueira não era a dificuldade física, apesar que ele era baixo, né? Eu acho que a maior dificuldade era com que o povo poderia pensar em vê-lo ali, como se fosse uma criança, né? Ali naquela figueira. Sentou ali num dos galhos da figueira. Aqui tem uma mensagem para nós. Zaqueu, ele tinha a sua posição social diante do Império Romano. Ele era odiado pelos judeus, mas pelo povo, pelo Império de Roma, ele tinha o seu valor. Ele tinha a sua posição social. Ele era um funcionário público. Ele era rico. Eu fico imaginando, irmãos, Zaqueu ali. E eu vou dizer uma coisa para a igreja. O dia, irmãos, que a tua posição social quiser impedir você de ver Jesus e, consequentemente, ter um encontro com Ele, rasgue a tua credencial. Jogue fora. Jogue fora. O dia que o teu diploma universitário quiser te impedir que você veja Jesus e tenha um encontro com Ele, vire um analfabeto espiritual. Vire um analfabeto espiritual. Irmãos, o dia que o teu dinheiro quiser te impedir que você tenha um encontro com Jesus e, consequentemente, a salvação que Ele quer lhe dar,
queime, rasgue, joga fora o teu dinheiro, deixe que os outros achem que você ficou louco, porque as coisas de Deus é loucura para o ser humano. Mas me peça, talvez eu esteja dizendo para você que está me ouvindo aí pelo canal, ou pelo Instagram, talvez a tua posição esteja te dificultando, que você tenha um encontro com Jesus. Talvez a tua instrução, talvez a tua cultura, os teus canudos, talvez a tua riqueza, que o problema não é a riqueza, a gente vai ver aqui que é o amor à riqueza, Timóteo 6,10 me parece ali, 1 Timóteo 6,10, o problema não é o dinheiro, mas é o amor. Então, se tudo isso, faça como Zaqueu, não se preocupe com o que vão dizer de você, mas não permita que essas coisas, por mais importantes que sejam no mundo secular, te impeça de ver Jesus e, consequentemente, ter um encontro com Ele. Irmãos, eu fico imaginando o povo passando, Zaqueu, Jesus não estava nem à frente da multidão, nem lá no fundão, ele estava no meio. Eu fico imaginando o olhar arregalado de Zaqueu, o olhar arregalado dele. Será que quem é Jesus? Quem é Jesus? Né? Irmãos, Zaqueu estava com tanta ansiedade que diz assim, que ele procurava ver quem é Jesus. Antes de Zaqueu subir na figueira, porque ele sabia por onde Jesus ia passar, ele procurava ver. Procurar ver, irmão, é levantar os pés, procurar ver, tentar uma brecha. É um lugar mais alto, e ele encontrou. Ele encontrou. E agora a expectativa é quem é Jesus. Porque Zaqueu, irmão, só queria ver. Ele só queria ver quem era Jesus. E agora Jesus olha para cima e diz assim, Zaqueu, irmão, Jesus me conhece. Salmo 139, antes, irmãos, leia o Salmo 139, ainda nasce puro, dentro da barriga da mãe. Irmãos, Jesus nos conhece. Jesus nos conhece desde sempre. Jesus nos conhece desde a eternidade. Zaqueu não sabia quem era Jesus. Zaqueu não conhecia quem era Jesus. Mas Jesus sabia quem era Zaqueu. E sabia o que estava por trás daquele pequeno homem sentado num galho de um sicômoro, de uma figueira brava. Irmãos, eu estava lendo no Desejado de Todas as Nações, e eu chamo esse livro O Desejado de Todas as Eras, o desejado de todas as nações em todas as eras, porque Jesus é o desejado. Zaqueu, irmãos, ele já conhecia sobre Jesus, ele não conhecia pessoalmente, mas ele já conhecia sobre os ensinamentos de Jesus, das pessoas que iam até Jesus e da forma como Jesus tratava essas pessoas. Não era só a forma como Jesus pregava, mas a forma como Jesus recebia os pecadores, recebia as prostitutas, recebia os publicanos. Ele sabia a ternura, o amor, a compaixão de Jesus por pessoas que eram excluídas. E se Zaqueu era bem sucedido, ele era, rico ele era, mas ele não tinha, irmãos, amizade. Zaqueu era vazio, faltava Jesus, faltava o amor. Eu não sei se você sabe, Zaqueu foi excluído da sinagoga, era um judeu que não podia ir na igreja. Se você fosse em um lugar e as pessoas te olhassem atravessado, aí você vai uma vez lá, você vai uma segunda vez lá, e as pessoas olhando com o olhar atravessado, você voltaria ali, você voltaria num lugar onde você é mal recebido, onde as pessoas olham com olhar de ira para você, com olhar de desprezo, com olhar de indiferença, você faria isso? Você era excluído, rico, vazio, de Deus, que precisava ser preenchido. Jesus olhou para Zaqueu e fez uma leitura. Jesus sabia por que ele estava ali. Jesus sabia que ele já estava devolvendo aquilo que ele havia roubado do povo. Mas como é difícil, irmão, chegar
chegar até Jesus quando você tem um rótulo. Como é difícil chegar até Jesus quando você é excluído. Como é difícil, irmãos. Como é difícil. Mas Zaqueu não se deu por vencido. Zaqueu também ouvira as pregações de João Batista. Em Lucas 3, versículo 12 e 13. Leia na sua Bíblia, não vamos fazer porque não há tempo aqui. Diz que muitos publicanos, pessoas da categoria dele, claro que ele era chefe, supervisor, da classe social dele, que estava um pouquinho abaixo dele, porque ele era líder, chefe, maioral dos publicanos, dessa raça excluída da sociedade. João falou assim, olha, o que nós devemos fazer? Arrependidos foram para ser batizados por João Batista. João Batista pregava no Jordão, poucos quilômetros de Jericó, poucos quilômetros. João diz o seguinte, olha, não cobreis nada além do estipulado. Não cobreis, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque lá na coletoria de Jericó, não era só as taxas que eram cobradas, a fração a mais que os publicanos tinham direito de cobrar, como eu disse aqui na introdução. Havia também o II, o IE. O que é II? Era toda a mercadoria que chegava em Jericó. Por isso que muitos publicanos moravam ali. Ali tinha a coletoria, a repartição pública, o órgão do governo, aonde eles trabalhavam. Então toda a mercadoria que chegava ali, para fins comerciais, cobrava o imposto. As mercadorias que entravam e as mercadorias que saíam. Não cobreis nada além do estipulado. E no mesmo livro, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 29. Dê uma olhada na tua Bíblia. 7, 29. Diz que muitos foram batizados porque aceitaram a justiça de Deus. E o profeta Jeremias, 23, verso 6, diz que a justiça de Deus é Jesus. Jesus é conhecido como Senhor. Senhor, justiça nossa. Então esses publicanos aceitaram a justiça de Deus, o próprio Cristo, de quem João Batista dera testemunho. Ao passo que se você continuar a leitura no versículo 7, muitos ali fariseus rejeitaram os desígnios de Deus, ou seja, a salvação de Deus evidenciada na pessoa de Jesus Cristo. Então, haviam muitos fariseus sinceros, como Nicodemos, mas havia muitos publicanos sinceros, como Zaqueu. Uma coisa que animou muito Zaqueu, irmãos, é o fato de que um dos discípulos de Jesus, Levi e Mateus, era um colega de trabalho, se tornara discípulo de Jesus. Mas tem uma coisa, Jesus não se convidou para ir na casa de Levi e Mateus, discípulos, mas Zaqueu convidou Jesus para ir na casa dele. Mas Jesus se convidou, melhor dizendo, para ir na casa de Zaqueu. Continuando a leitura, irmãos, quando Zaqueu ouve aquilo ali, Jesus se oferecendo para ir na sua casa, meio que, sabe quando é bom demais para ser verdade? Parece que a ficha não estava caindo, é bom demais para ser verdade. Diz que ele desceu rapidamente e recebeu com júbilo, com alegria. E aí aparecem os murmuradores, os críticos. Alguns ali estavam zombando de Jesus, irmãos, murmurando de Jesus, descontentes com Jesus. Não era com Zaqueu não, porque Zaqueu, na sentença deles, já havia sido julgado e condenado. A murmuração aqui não é contra Zaqueu, não. A murmuração, o descontentamento, a zombaria é relacionada a Jesus. Por se convidar, onde já viu isso, irmãos? Se convidar para ir na casa de Zaqueu. E diz que, levantando-se Zaqueu, obedeceu a Jesus, se direciona à casa dele. Eu fico imaginando ali Zaqueu chegando, os filhos de Zaqueu,
A esposa de Zaqueu, irmãos, é algo assim inacreditável. Trouxe um hóspede. Jesus de Nazaré. Já imaginou? Ô pai, quem é esse aí? Porque se Zaqueu não conhecia, talvez os filhos não conhecessem. Se Zaqueu não conhecia Jesus, talvez a sua esposa não conhecesse. Quem é esse aí, pai? Jesus. Aquele que ama os proscritos. Aquele que ama os escolhidos. Aquele que ama as prostitutas. Aquele que ama os leprosos. E aquele que ama os que têm rótulos de ladrão. Aquele que me ama. Essa salvação não foi compartilhada com a casa de Zaqueu. E Jesus não pediu nada. Jesus não pediu nada, irmãos. Jesus não pediu. Eu fiquei imaginando aqui o que sobrou para Zaqueu. Faça a conta. Digamos que o patrimônio dele fosse algo em torno de R$1.000. Isso aqui é uma ilustração assim simples. Se ele vai dar a metade, porque a metade ele vai dar. Olha que Jesus não pediu. Jesus não pediu. Você está vendo o arrependimento de Zaqueu? Você está vendo a conversão de Zaqueu sendo evidenciada? Ele já tinha começado a devolver, ele já tinha começado a restituir. Mesmo antes de ver Jesus, de ter aquele encontro que ele não imaginava, porque ele queria apenas ver. Mas Jesus ele vai além daquilo que nós pensamos. Glória a Deus, porque Jesus vai além daquilo que nós imaginamos. Para salvar a todos, inclusive um desqualificado, um que tem um caráter duvidoso para a sociedade da época, como era Zaqueu. Então ele falou o seguinte: olha, a metade eu vou dar. E naquilo que eu roubei, todos nós sabemos, irmãos, que Zaqueu era ladrão, né? Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Se eu quiser interpretar esse texto aqui e dizer que Zaqueu não era ladrão, eu posso dizer que ele não era. Sabe por quê? Porque ele falou assim: e se eu roubei? Ele falou que roubou? Se você pegar a maioria das traduções, se eu roubei. Agora eu estou chegando, irmãos, na conclusão do sermão. Porque o título do sermão é A Filiação de Zaqueu. Eu pensei em colocar alguns títulos. O gigante Zaqueu, já pensou? É claro que eu não estou falando da questão física, porque ele era quase um anão. Eu pensei em colocar assim o grande Zaqueu. Eu pensei em colocar como título desse sermão a salvação de Zaqueu, a conversão de Zaqueu, não é isso? Olha só que título, porque aqui descreve uma conversão que já está acontecendo desde o tempo que ele ouvia os sermões de João Batista, que ele já devolvia. Eu fiquei imaginando o que sobrou para Zaqueu, irmãos, porque a metade ele vai abrir mão, ele vai dar a metade. Se ele roubou. E se ele roubou, então de 1.000 fica 500, não é? Tem um patrimônio de 1.000, eu quero que é um exemplo aqui, só para a gente entender. Fica com 500. E se ele roubou 100, ele vai devolver 4 vezes mais, não é isso, irmãos? Eu costumo brincar até com meu filho Jonatas. Ficou com dízimo. Zaqueu só ficou com dízimo, irmãos. Claro que nós estamos usando aqui, irmãos, você está entendendo uma linguagem espiritual, porque ele vai devolver a metade do que ele roubou, do que ele adquiriu. E se ele roubou, ele vai devolver 4 vezes mais. E Jesus diz assim: hoje veio salvação nesta casa. Sabe por que é hoje? Por que veio hoje? Porque Jesus disse assim: Zaqueu, desça depressa. Irmão, salvação não é para amanhã. Salvação não é para amanhã. Porque hoje veio salvação. Paulo, em Coríntios 6, 2, 9, diz assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eis agora o momento oportuno. Eis agora o dia da salvação. Irmãos, Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa. Porque hoje significa urgência, pressa, rapidez. Salvação não é algo para amanhã. E aí, irmãos, vai vir o título do sermão: salvação nesta casa. Nesta casa. Não foi só Zaqueu que foi salvo, mas ele começou salvando os da própria casa.
Irmãos, começou a salvar os seus. Às vezes a gente se preocupa tanto em salvar outras pessoas, a gente que é dedicado ao trabalho de Deus, ao trabalho missionário, ao evangelismo, trabalha como obreiro, trabalha ali como missionário, trabalha como evangelista, mas Zaqueu salvou, porque a salvação alcançou a casa de Zaqueu. E aí diz assim, porque este também é filho de Abraão. Você entendeu o título do sermão? Jesus olha agora para Zaqueu e diz assim, veio salvação dessa casa. E Jesus agora olha para a multidão e disse assim, porque este também é filho de Abraão. Quem é ladrão aqui, irmãos? Quem é ladrão aqui? A multidão. Zaqueu era, mas a multidão era uma multidão, eles eram ladrões disfarçados. Zaqueu era um ladrão público. Por quê? Porque eles roubaram uma coisa de Zaqueu. O que eles roubaram de Zaqueu? A sua filiação. Irmãos, na carne, todos nós somos filhos de Adão e Eva. Eva é a mãe de todos os seres humanos. Lembra o primeiro casal, Adão e Eva? Então nós somos irmãos na carne por parte de Adão e Eva. Mas por uma palavra de duas letras e um acento, chamado fé, nós somos herdeiros ou filhos de Abraão. O que significava para Zaqueu ser filho de Abraão? Significava ser herdeiro das promessas de salvação que Deus dera a Abraão. Hoje, na carne, nós, que não somos judeus, somos filhos de Adão e Eva, mas pela fé, porque nós não somos judeus, somos gentios, nós somos pela fé, filhos de Abraão, ou seja, herdeiros da promessa. E qual é a promessa, irmãos? Qual é a promessa? A vida eterna. A promessa é a salvação. E é assim que termina o texto, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Encerra aqui o verso 10. Qual é a promessa? O que significava ser filho de Abraão? Este era Zaqueu. Zaqueu também era filho de Abraão. Significava que Zaqueu, pelos méritos de Cristo, também era merecedor da salvação que Jesus estava oferecendo a todos, independentemente da sua profissão. Filhos de Abraão. Irmãos, eu quero terminar com um apelo nesta tarde. Não importa o rótulo que você tem, se você é merecedor desse rótulo que você tem. Mas eu quero que você entenda uma coisa nesta tarde, que Jesus veio salvar você. Davi, mas eu tenho um rótulo. Não importa como as pessoas te olham, não importa a indiferença, a discriminação, se te olham de baixo para cima. Sabe o que eu achei mais lindo? Porque todo mundo que olhava para Zaqueu, olhava de baixo para cima, não foi? Mas quando Zaqueu subiu na árvore, foi a única vez que o povo olhou para cima. Tiveram que levantar o pescoço, olhar para Zaqueu. Mas por que Zaqueu subiu num sicômoro, numa figueira brava? Para ver Jesus. Jesus levou Zaqueu a subir no sicômoro e ficar numa posição acima, a ponto das pessoas, quando Jesus dirigiu-se para Zaqueu, elas terem que erguer o pescoço. Porque é Jesus que faz, irmãos, a sociedade olhar para cima, para olhar para nós. Foi o único momento que as pessoas tiveram que erguer o pescoço, porque sempre olhavam para baixo, olhar de discriminação, de desprezo. Mas aqueles que aceitam o arrependimento de Cristo, aceitam a salvação, porque Jesus veio salvar aqueles que se arrependem, essas pessoas
são consideradas pela graça, pela misericórdia e a graça de Cristo, filhos de Abraão. E todos nós, irmãos, somos filhos, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos estamos no mesmo barco, carecedores da misericórdia e da graça de Deus. Que Deus nos bendiga nessa tarde e que o nome dele tenha sido glorificado para a honra e glória do seu nome. Amém.